Continuando aí o especial de final de ano, dessa vez vamos ao capítulo 8 do livro dos proto-austríacos a Menger, falando sobre um dos maiores shitposters da história da filosofia, se não o maior shitposting da história da filosofia, que é Frédéric Bastiat. Vamos conhecer a obra desse autor, por que ele é um shitpost e por que ele é um dos caras que eu mais absolutamente dou risada, tipo de gargalhar mesmo, lendo o que ele escreve. Roda a vinheta e vamos à leitura. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não me conhece. Este é um canal austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por esse viés. No caso do vídeo de hoje, será abordado o capítulo 8 do livro dos proto-austríacos a Menger, este livro aqui. Se você não sabe o que está acontecendo, aqui na descrição há uma playlist da leitura comentada deste livro. Eu estou fazendo isso como um especial de final de ano, basicamente cobrindo o mês de dezembro e parte do mês de janeiro. A segunda parte será o livro Ação, Tempo e Conhecimento, que está aqui, deixa eu pegar ele. Este livro aqui. Peraí, deixa eu mostrar ele melhor. Aqui, está aqui já comprado. Vou fazer a leitura comentada dele como uma parte 2 dessa série. Então a parte 1 é da onde veio a Escola Austríaca de Economia, quem influenciou ela, por que ela existe, de quem que eles pegaram ideias. Então esse é o objetivo dessa série, explicar para você os autores que são chamados de proto-austríacos, né, pelo professor Biratan Georgiori, o autor desse livro. Que eu entrei em contato com ele no Instagram e disse que vai ver a série. Se viu a série, professor, muito obrigado. Agradeço pela moral, se você chegou até aqui. Se você não chegou também, não tem problema. Mas acho que pode ser que ele veja mesmo. Enfim, o que aumenta um pouquinho a responsabilidade sobre o meu trabalho, que é tipo pegar essa obra excelente e fazer um bom trabalho comentando, fazendo a leitura comentada e tudo mais. Então, se você chegou até aqui e você não conhece o canal, eis uma boa oportunidade para você se inscrever. O canal está com esse especial de final de ano. A ideia é fazer essas duas leituras comentadas. Para ano que vem eu quero fazer um outro especial, que vai ser comentando o livro A Grande Depressão Americana, porque eu quero demolir o argumento de que o capitalismo causou a crise de 29. Então, se você quer acompanhar isso e outros vídeos que sairão ao longo de 2024 e também os de 2023, se inscreve, ajuda o canal. Na descrição tem a playlist da leitura comentada, como eu falei. Por que é importante? Porque aí lá já tem lá o primeiro vídeo, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. Todos os vídeos que tem na playlist estão na descrição, você vai acompanhando desde o capítulo 1 até chegar aqui ao capítulo 8, se você quiser acompanhar também, não tem problema. Este capítulo será dividido em duas partes, já que tem muita coisa para falar sobre o Bastiat, que como eu disse, ele é um shitposter profissional, o que é muito bom, porque ele tinha uma capacidade incrível de comunicar ideias complexas de uma maneira que faz você gargalhar de dar risada, porque ele zoava os caras. Ele é um merdeiro profissional, basicamente, mas o cara é bom, o cara é inteligente mesmo. E assim, você ter capacidade de explicar coisas complexas de uma maneira que faça as pessoas gargalharem, tu tem que ser muito bom para fazer isso. Eu espero que algum dia eu consiga chegar no nível Bastiat de, tipo, ser tão bom em comunicação quanto ele era. Na descrição também tem todos os parceiros do canal. Você vai encontrar a Loja da Liberdade, o Nathan da Make Easy English e a Ana, que faz as thumbs aqui do canal. Se você quiser comprar canecas e camisetas, o melhor lugar é na Loja da Liberdade. Garante 5% de desconto usando o cupom Liberdade5. Pode pagar em Bitcoin também, eles aceitam. Lá você vai comprar camiseta para zoar seus amigos socialistas e expor suas ideias. Comprar uma caneta também para você tomar um chopp, tomar um café, tomar um chocolate quente aí, o que você quiser. Tem ali na loja também. O Nathan da Make Easy English é o parceiro aqui do canal, que é um professor de inglês que tem essa escola, a Make Easy English. Se você for pelo link aqui na descrição, que tá aí o link do WhatsApp, vai lá e fala, vim aí pelo Libertário 013, ele falou que tem uma condição especial aí. E tem mesmo, vai lá, troca uma ideia com ele, vai te ensinar a falar inglês. Falar inglês é muito importante, especialmente se você quiser sair do Brasil ou só simplesmente quer aprender inglês. Então vai lá, estudem com eles, Libertário é dos nossos. Vamos ajudar a galera aí a libertar entre nós. E a Ana, todas o meu portfólio de artes aqui do canal, thumbs, enfim, tudo que você vê, basicamente parte gráfica, é ela que faz. Se você quiser dar uma olhada no portfólio dela, é só me seguir no Instagram, ou pelo menos dar uma olhada lá no Instagram, no meu perfil, que é tudo que tem de arte lá, 98% das artes é ela que fez. Então vai lá na descrição. Já que você já foi na descrição lá também, dá uma olhada lá em todas as redes sociais, segue em tudo lá, que aí você vai ser notificado dos vídeos. E também ajude o canal financeiramente, se você puder colaborar, fico muito agradecido. Na descrição tem o link do Pix do canal, que é o contato.libertario013@gmail.com, pode mandar qualquer valor que você quiser. E tem também os links para a doação via criptomoedas, que são o Bitcoin, Art e Nano. Agradeço imensamente quem puder fazer colaborações de qualquer maneira, ou só curtindo, compartilhando, enfim. Isso já ajuda muito. Mas, feita essa longa introdução, vamos ao capítulo do Frédéric Bastiat.
Ele viveu entre 1801 e 1850. Ele morreu muito jovem, com apenas 49 anos, de tuberculose. Então foi um cara que, apesar de ter vivido pouco tempo, ele produziu muita coisa. Mas vamos lá. Como sempre, professor, né, a galera que já está aqui há mais tempo já sabe como que é a estrutura do livro. O tópico 1 é sempre a introdução. Então vamos entender aqui o que o professor tem a dizer sobre, de maneira introdutória em relação ao Bastiat. Quando ouvimos gravações de Tom Jobim, João Donato, João Gilberto e Frank Sinatra, ou quando lemos Machado de Assis e Joaquim Manuel de Macedo, ou quando nas ruas de Paraty vemos um daqueles pintores desenhando caricaturas a lápis, muitas vezes nossa primeira reação é algo como é fácil tocar piano, como é fácil cantar, como é fácil escrever, como é fácil desenhar. Porque há pessoas que possuem aquele dom inato de saber transmitir sua arte, sua habilidade e seu conhecimento de forma tão simples, embora seu conteúdo seja profundo, que qualquer um consegue compreender o que eles tentam expressar. Pois, na ciência econômica, possuir esse dom, essa qualidade, esse admirável atributo não é diferente. Acredite, é como disse Mises, daquela frase que nunca acho demais repetir. Good Economics, Basic Economics, que é basicamente boa economia é economia básica. Quem lê Bastiat certamente reage afirmando para si mesmo, como é fácil entender a economia. E assim, como leitor de Bastiat, eu li assim a falácia da janela quebrada, já li a petição dos produtores de vela, se não me engano, acho que é essa. Já li também o A Lei. Inclusive, spoiler, A Lei será um livro que eu vou trazer para leitura comentada em 2024. Eu não tenho o livro ainda, mas eu vou comprar ele e vou trazer, porque eu absolutamente quero trazer esse livro. Esse livro é divertidíssimo. Então, cara, quando você lê o Bastiat, é muito louco, assim, porque você olha e você começa a entender tipo, um monte de coisa ultra complexa e você fala, cara, economia não é tão difícil assim. E na verdade só que o Bastiat faz parecer que não é, porque ele tinha uma capacidade de retórica, de escrita, de explicar as coisas de uma maneira surreal, assim. O Bastiat é realmente um cara que era completamente fora da casinha, sabe? Tipo, é daqueles talentos raros que você tem aí pela humanidade, sabe? Mas vamos lá. Este capítulo é sobre a vida e obra de um gênio, um homem de uma clarividência excepcional e cuja influência sobre a escola austríaca foi decisiva. Eu diria que talvez... eu tenho uma lista de pensadores que eu coloco assim. Se esses caras fossem revividos hoje, a gente, sei lá, juntasse as esferas do dragão, pedisse lá pro Shenlong reviver o Bastiat. O Bastiat se manteria um liberal clássico ou ele seria um libertário? Eu duvido muito que o Bastiat seria um liberal clássico ainda. Eu honestamente acredito que ele, diante do Gustavo de Molinari, que era uma coisa que ele defendia, que era, não, o Estado tem que controlar aí, meio que organizar a segurança para não ter bagunça, porque senão pode dar ruim. E o Gustavo de Molinari refuta ele, e spoiler, o Gustavo de Molinari vai ser assunto nessa série ainda, ele tá na lista dos proto-austríacos. Quando o Gustavo de Molinari refuta o Bastiat, tipo, cara, não, a gente pode privatizar as coisas aí também, e compõe lá o da produção de segurança, que é outro livro que eu quero trazer pro canal também, escreve lá o da produção de segurança e refuta a tese do Bastiat, que o Estado tem que cuidar de segurança. Então, provavelmente o Bastiat, como era um sujeito que a postura dele era muito honesta intelectualmente, no sentido de estar aberto a mudar de ideia caso alguém provasse ser errado, eu duvido que se ele lesse da produção de segurança e, sei lá, talvez o Manifesto Libertário, algumas obras libertárias modernas, ele não olharia para isso e falar, cara, esse tal de anarcocapitalismo é isso aí mesmo, cara. Eu acho que é naturalmente a evolução do que eu escrevi ali na época e eu me considero isso aí. Os outros caras que eu coloco é o próprio Molinari, eu acho que o Molinari não seria mais um liberal vivendo nos tempos modernos, e o fundador talvez um dos caras que seja mais importantes para o anarcocapitalismo, não falando da escola austríaca de economia, mas para o anarcocapitalismo, que é o Alexander Spooner. Eu acho que o Spooner 100% seria um libertário hoje em dia, como a gente conhece, como Rothbard, como o Hope. Eu não tenho dúvidas que esse cara seria libertário. Ele já era putamente libertário lá na época dele, 1700 e pouco, na Revolução Americana. Hoje em dia, então, meu Deus do céu, os caras estariam gritando que imposto é roubo, don't tread on me, e tipo, ia estar nessa vibe, entendeu? Ele ia estar militando na mesma trincheira que a gente, para acabar com o Estado. Ele já era muito libertário na época, né? Assim, lógico, ele não era um anarcocapitalista, porque né, não tinha anarcocapitalismo na época, mas essa tríade, o Bastiat, o Molinari e o Alexander Spooner, cara, dificilmente eu acredito que esses caras seriam liberais ainda hoje em dia. Eles seriam provavelmente libertários.
Eu vou até um pouco além, eu coloco um quarto elemento para transformar esse trio num quarteto, que seria o Mises. A gente tem que lembrar, o Mises ele leu o Man Economy and State, que é basicamente um livro de economia para tipo como fazer economia, como fazer tudo sem o Estado, e ele tipo deu um like no vídeo, tipo falou assim, ó, no livro, falou, ó, gostei, boa Rothbard. Então, muito provavelmente o Mises, talvez se ele tivesse vivido aí mais uns 20 ou 30 anos, o que tornaria ele um ser humano de 120 e poucos anos de idade, ele teria virado libertário também, mas ele morreu um liberal clássico, né? Morreu fiel ao liberalismo, vamos dizer assim. Por isso que eu falo, a galera que fala que liberal e libertário é a mesma coisa, não sabe do que está falando. O liberalismo e o libertarianismo, eles vêm da mesma base, eles vêm da mesma fonte, mas sabe aquela cena do Velozes e Furiosos 7, que tem o Vin Diesel indo para um lado e o... Caraca, esqueci o nome do outro cara agora. O cara que morreu lá, vocês sabem lá, o cara que morreu em 2013 lá. Vai um pra cá, vai um pra cá? Então, o liberal vai pra cá, o libertário vai pra cá. Ou, tipo, tanto faz, enfim. Mas cada um vai pra um lado. Não vai na mesma reta, não. Eles estão na mesma reta, depois vão pra um lado, vão pro outro. Aí depois eles ficam tretando entre si. Mas, enfim. Vocês entenderam a analogia aqui. Mas vamos lá, vamos seguir aqui porque esse comentário foi longo. Sua lucidez na defesa das liberdades individuais, suas críticas ao Estado, a maneira incisiva e ao mesmo tempo simples com que expressa suas ideias, de modo que qualquer leigo em economia ou direito consegue até hoje entendê-las sem dificuldade, a ironia fina, as parábolas sempre bem escolhidas, como a da vidraça quebrada, a da petição, a do que se vê ou que não se vê, mas se deve prever, suas obras, a lei, sofismos econômicos e harmonias econômicas, enfim, toda a sua riquíssima contribuição para a economia e para o direito é digna de uma nota 10 com louvor. Assim, eu não tenho nem o que acrescentar, só dizer, professor, o senhor está completamente coberto de razão. Não tem nem como acrescentar uma vírgula. O Bastiat é isso aqui mesmo. Como eu disse, e o professor coloca aqui também, a gente está lidando com um cara que era completamente fora da casinha, era um gênio. Não tem como definir o Bastiat de outra forma. Ele era um gênio de fato. Mas vamos lá. Alguns acadêmicos podem torcer seus narizes empinados pela arrogância e pela pretensão do conhecimento, porque, segundo eles, Bastiat não teria sido um autêntico economista, mas um panfletário ou um simples doutrinador. Pobres coitados, para esse tipo de gente, economistas especialmente, a economia, para ser ciência, precisa necessariamente ser enjaulada em um emaranhado de teoremas, ou embarcado em um jipe num safari por uma floresta inextricável de regressões e modelos de previsão, ou uma visita dominical a uma exposição de desenhos abundantes em gráficos em que teoremas, regressões, sistemas de equações abscissas e ordenadas ditam o que acontece no mundo real. Eu absolutamente não sei nada disso aqui, tá? Sobre o que o professor escreveu aqui. E Deus, a ignorância é uma benção. Ainda bem que eu aprendi economia pela escola austríaca, ou seja, eu aprendi economia de verdade. Mas vamos lá. Mas Claude Frederic Bastiat foi muito mais economista, com tudo que esse título significa, do que muitos que foram e continuam a ser premiados com o Nobel. Porque ele entendia com rara acuidade como a economia real funcionava e expressava as verdades em estilo agradável, cativante, finamente irônico, atrativo, simples, encantador e, acima de tudo, inteligível para qualquer indivíduo interessado nos assuntos de que tratava, temas que não perderam, mais de século e meio após sua morte, a atualidade. E isso aqui é verdade mesmo. Eu não sei, galera, vocês que estão vendo o vídeo aqui, dá uma comentada aí. Quantos de vocês já leram obras do Bastiat, assim, diretamente, assim, não tipo alguém citando o Bastiat, falando, falácia da janela quebrada, mas tipo, foi lá e leu mesmo o texto do Bastiat sobre isso. Deixa aí nos comentários pra ter mais ou menos um feedback aí. Porque quem leu o Bastiat já, tipo, tava olhando essa parte da leitura do comentário falando é isso aí mesmo, o Bastiat era foda nesse nível mesmo. A gente tá, como eu disse, vou bater essa tecla de novo, a gente tá lidando com um gênio aqui. O Bastiat é absurdo, as coisas que ele fazia. Mas vamos lá. Poucas coisas parecem irritar tanto os economistas modernos e também muito dos antigos, de que a expressão inteligível das ações humanas no campo da economia em linguagem desprovida dos rococós de sofisticação, dos minuetos das equações e das danças juninas da quadrilha de gráficos, adornos que, segundo parece, assumindo o nome de economês, os fazem sentir superiores. Isso é verdade. Você vê muito essa postura desses economistas aí, desenvolvimentistas, esses caras que eles têm um nariz em pé, uma soberba assim, de que tipo, eu sei fazer aqui, continha aqui, não sei o que, o PIB. Um Ciro Gomes da vida. Você vê... Enquanto você imaginar um economista assim, cheio dos economês dele, imagina o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é a personificação do economista. Ele é burro, não sabe porra nenhuma de economia e é arrogante pra caralho. Então, o Ciro Gomes é um perfeito exemplo disso. Quando você pensar num economista com toda a empáfia dele, Ciro Gomes é um belo exemplo. Mas vamos lá. Bastiat não foi nada disso. Foi, para resumir, um senhor pensador, um baita jurista e um espetacular economista.
Thomas de Lorenzo inicia o 5º capítulo do livro editado por Olcombe, enfatizando que o economista, legislador, pensador e escritor francês foi um ardoroso defensor da propriedade privada, do livre mercado e do governo limitado, e que talvez o principal tema subjacente aos escritos de Bastiat foi de que o livre mercado é uma fonte inerente de harmonia econômica entre os indivíduos e que o Estado deveria restringir-se às funções de proteger a vida, a liberdade e as propriedades dos cidadãos contra roubos ou agressões de qualquer espécie. E aí tem a questão que o Hoppe refuta isso do Bastiat, que é um expropriador de propriedade privada não pode ser um protetor de propriedade privada. O Estado, per si só, é uma gangue de psicopatas, de ladrões, de assassinos que rouba a propriedade privada das pessoas, dizendo que ou você aceita que eu roube você, ou vai vir outra que é muito pior do que eu. Então, o Estado ele é um bandido estacionário. Então, nesse aspecto, o Bastiat estava errado, mas é como eu disse lá no começo do vídeo. Se a gente pudesse reviver o Bastiat, muito provavelmente ele seria libertário. Mas é aquilo, ele cometeu esse erro, mas, de novo, outra coisa que eu também bato ao longo da série, contexto histórico. Olha a época que o cara escreveu, era fim da Revolução Francesa, tinha acabado de acontecer, né? Ele nasce em 1801, então a Revolução tinha acontecido há 12 anos, é isso? 89 para 900 da... para 800 dá 11, mais 1, 12. Tinha 12 anos que a Revolução Francesa tinha acontecido, então ele cresce no rescaldo da Revolução Francesa. Importante entender isso, contexto histórico, uma coisa que eu sempre bato. Não adianta querer culpar o cara por ele pensar uma coisa que era comum na época dele. É só... Hoje a gente olha para trás e fala, isso é um erro porque nós evoluímos o pensamento, mas na época dele não era um erro. Contexto histórico, importante entender. Vamos lá. Para Bastiat, a coerção governamental só poderia ser tida como legítima se servisse para garantir a segurança pessoal, a liberdade e o direito de propriedade, para fazer a justiça reinar sobre todos. Aí é o que eu comentei anteriormente. Não tem como fazer isso com governo, só com governança. Bastiat enfatizou a função da coordenação de mercado, um dos principais temas defendido pela escola austríaca, e seu pensamento foi naturalmente influenciado por Adam Smith e pelos grandes economistas franceses defensores do livre mercado, como Jean-Baptiste Say, assunto do vídeo anterior, por isso que é importante acompanhar na série, François Quesnay, Destutt de Tracy, Charles Comte, Anne Robert Jacques Turgot e Richard Cantillon. Turgot e Cantillon estão nessa série, então por isso que eu bato de novo nessa tecla. Se você está vendo esse é o primeiro vídeo da série, volta, assiste desde o começo e volta aqui depois. Este último irlandês que emigrou para a França, como vimos no capítulo 2, então o professor referenciando o próprio livro. Esses economistas, herdeiros da tradição pós-escolástica, foram os grandes precursores da moderna escola austríaca, assim como o iluminismo napolitano, que tem vários pensadores sobre isso. Então, se eu não me engano, acho que o vídeo de ontem, do que vocês estão vendo, foi sobre o Delfico, ou enfim, foi o vídeo do capítulo 6. Eu não lembro agora, mas enfim, tá a série na descrição, o link aqui, vai lá acompanhar. Compreendendo o mercado como um processo dinâmico, a evolução da moeda como uma ordem espontânea no mercado livre, a teoria subjetiva do valor, as leis da utilidade marginal decrescente e dos rendimentos marginais decrescentes, a teoria da produtividade marginal da formação dos preços dos recursos e a inutilidade dos controles de preços, em particular, e do intervencionismo econômico do Estado, em geral. De Lorenzo lembra que o primeiro artigo publicado por Bastiat, em abril de 1834, foi uma resposta a uma petição dos negociantes de Bordeaux, Le Havre e Lyon para que o Estado eliminasse... Eita, passei demais as páginas aqui. Eliminasse as tarifas sobre produtos agrícolas, mas pedindo para mantê-las sobre os bens manufaturados. Bastiat, com ironia indo direto ao ponto, elogiou-os por sua petição quanto aos produtores agrícolas, mas os execrou impiedosamente por sua hipocrisia em querer protecionismo apenas para eles próprios. E escreveu, vocês exigem privilégios para poucos enquanto eu exijo liberdade para todos. Cara, de novo, não tem como discordar do Bastiat. O Bastiat é absurdo. Em seguida, explicou com simplicidade e firmeza porque todas as tarifas devem ser completamente abolidas. Em 1844, Bastiat escreveu um artigo para o mais prestigiado jornal de economia da França, o Jornal dos Economistes, deve ser, tradução óbvia deve ser Jornal dos Economistas, está meio fácil aqui de deduzir, sobre os efeitos nocivos das tarifas na França e na Inglaterra. Os editores publicaram um artigo, A Influência das Tarifas Inglesas e Francesas. Em outubro daquele ano, ele tornou-se, sem dúvida, o argumento mais persuasivo em defesa do livre comércio, em particular, e para a liberdade econômica, em geral, que já tinha sido publicado na França, bem como em toda a Europa. Olha como o Bastiat era importante, ele não era só... Assim, eu falei no começo do vídeo que ele era um cara que fazia shitpost, mas assim, ele escrevia sério e ele zoava os caras e ele convencia as pessoas. Porque, de novo, ele era muito bom nisso, ele era muito bom em retórica. Mas ele fazia isso com o que a gente chama hoje de, basicamente, shitposting, que era tipo zoeira. Ele zoava as pessoas. E aí, de tanto ele zoar os caras ficavam, sei lá, ficava constrangido e acabava concordando com ele. Ele refutava a galera na força do bullying, basicamente.
Nesse artigo, Bastiat mostrou pela primeira vez seu domínio da tradição acumulada pelos economistas proto-austríacos e se revelou como sintetizador brilhante e organizador das ideias econômicas. Desde então, ganhou fama nacional e internacional e, como um colega defensor do livre comércio, estabeleceu uma firme amizade com Richard Cobden, o líder da Liga Britânica contra Corn Law, que conseguiu êxito ao abolir todas as restrições comerciais na Inglaterra em 1850, no ano que o Bastiat acaba falecendo. Então, olha como ele foi influente. Após anos de intensa preparação intelectual, os artigos de Bastiat começaram a ser publicados e logo se transformaram em seu primeiro livro, Sofismas Econômicos, que até hoje permanece, como faz questão de ressaltar de Lorenzo, como a melhor defesa do livre comércio disponível na literatura econômica. Seu segundo livro, Harmonias Econômicas, e seus artigos foram impressos e reimpressos em jornais e revistas em toda a França. Em 1846, foi eleito membro da Academia Francesa de Ciências e seu trabalho foi imediatamente traduzido para o inglês, o espanhol, o italiano e o alemão. Como resultado, diversas associações de livre comércio logo começaram a germinar na Bélgica, Itália, Suécia, Prússia e Alemanha, todas embasadas nos trabalhos de Bastiat. Ou seja, a gente não está lidando com alguém pequeno aqui. Isso é uma coisa que eu acredito muito, assim. Talvez eu não sei se eu já tenha falado disso aqui na série, eu acho que talvez eu já tenha usado isso, mas tem um conceito no mundo de One Piece, sim, eu vou falar de One Piece no meio de uma série sobre proto-austríacos, que é o conceito de determinação herdada. O que é isso para quem não assiste One Piece? E se você não assiste One Piece, você tá errado, vai assistir. Ah, mas tem 1000 e pouco episódio. Se você tivesse começado a assistir desde o começo, que nem eu, não teria 1000 e poucos episódios. Estaria acompanhando já há 16 anos igual eu acompanho. Tô com 30, comecei a acompanhar com 14. Então, corrija sua vida, vá ver One Piece. Mas retomando, tem um conceito que se chama de determinação herdada. Que é basicamente assim, quando uma pessoa morre, e ela morre com um assunto inacabado, de certa forma, a vontade dela passa para outra pessoa. Como assim a vontade? É como se fosse o sonho dela. O Bastiat certamente era um cara que ele tinha essa pegada de ter esse sonho. Ah, eu quero uma sociedade livre, como ele coloca aqui na outra parte. Vocês exigem privilégios para poucos, enquanto eu exijo liberdade para todos. Então ele tinha esse norte de, cara, eu quero liberdade para todos. Eu quero que as pessoas sejam livres para fazer o que quiserem. Desde que elas não sejam agressoras, né, das outras, né? Porque ele coloca isso. Então ele tinha isso. E aí quando você vê que essa determinação, essa vontade dele virou a Associação de Livre Comércio na Bélgica, Itália, Suécia, Prússia, Alemanha, tudo embasado na obra dele, é como se o Bastiat não tivesse morrido, sabe? Porque a gente, e até eu mesmo, de certa forma, fazendo esse trabalho aqui, trazendo para vocês as ideias do Bastiat, eu sou um carregador da vontade dele, um herdeiro da vontade dele. Você, libertário, que está assistindo esse vídeo, ou talvez até, sei lá, algum liberal aí que estiver assistindo também, e defende a tese que o Bastiat defendia, cara, você também é um herdeiro da vontade do Bastiat, sabe? E esse livro, basicamente, ele é uma grande ode a isso. É tipo, se você vê, cada pensador ele vai dando a sua contribuição e cada pensador subsequente vai herdando a vontade dele, ou seja, o que ele ensinou, o que ele queria fazer, aprimorando as ideias. Esse livro é uma grande... Ele é praticamente um One Piece, sabe? Tipo, em termos, nesse sentido, de ter uma determinação herdada, a gente entender. Porque quando o Karl Menger funda a Escola Austríaca de Economia, cara, o Karl Menger, ele é a parte final desse livro. Ele vem aqui no capítulo 12, né, que é o último capítulo. Mas pra vocês terem uma noção, a parte do Karl Menger é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês em termos de folhas. Isso aqui, ó, é o que fala do Karl Menger no livro. Olha o tamanho do resto do livro. Isso é o Karl Menger. Então o que é o mais importante aqui do livro? Lógico, o Karl Menger é importante, fundou a Escola Austríaca de Economia, mas olha o tanto de coisa que tem, olha o tanto de coisa que tem dele. E ele subiu em cima dos ombros de todos esses gigantes para poder fazer a obra dele. Então é muito importante entender isso, sabe? Eu sei, é um conceito meio bizarro, assim, de One Piece. Galera que assiste One Piece vai entender muito melhor, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar para quem não assiste. E se você não assiste One Piece, por favor, assista, porque para 2024 vai ter mais vídeos de One Piece no canal. Eu vou fazer basicamente uma grande perspectiva libertária em cima de toda a obra. Eu já tenho alguns vídeos, mas eu vou apagar todos e vou fazer novos, porque aqueles já estão meio cagados. Mas, seguindo aqui, vamos ao segundo tópico. A biografia de Bastiat. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dele. Bastiat nasceu em Bainome, Aquitaine, França,
Aos 9 anos de idade, ficou órfão e foi morar com os avós paternos. Aos 17, deixou a escola para trabalhar nos negócios da família na qualidade de exportador. Aos 25, com a morte de seu avô, herdou os bens de sua família e dali para frente iniciou a sua carreira de investigador teórico. Seus interesses intelectuais eram a filosofia, a política, a história, a religião, a poesia e a economia. Iniciou a carreira pública como economista em 1844, mas não durou mais que 6 anos, com sua morte prematura em 1850, vitimado por uma tuberculose, provavelmente contraída em uma das suas viagens costumeiras pela França para divulgar suas ideias. Morreu em Roma em 24 de dezembro de 1850. Olha, ele morreu na véspera de Natal, né? Muito triste. A maior parte de sua obra foi escrita durante os anos que antecederam e que imediatamente sucederam a Revolução de 1848, quando eram grandes as discussões sobre o socialismo, pelo qual a França estava manifestando forte simpatia. Como deputado, teve a oportunidade de se opor veementemente às ideias socialistas, principalmente utilizando seus escritos sempre bem-humorados, satíricos, diretos e de leitura muito agradável. Sua obra completa tem 7 volumes e é guiada pelo princípio a que já fizemos menção, de que a lei deve proteger o indivíduo, a liberdade e a propriedade privada, mas que, desafortunadamente, ela pode ser pervertida e posta a serviço de interesses particulares, tornando-se, então, instrumento de exploração do indivíduo por parte dos que detêm o monopólio legal, os funcionários do Estado. É assim que Bastiat analisa o funcionamento do Estado, a grande ficção através da qual todos se esforçam para viver às custas dos demais. Então, outra frase do Bastiat aí, você provavelmente já deve ter ouvido alguma vez na vida. Para ele, o protecionismo, o intervencionismo e o socialismo são os 3 mecanismos perversos da perversão da lei, e não tem como discordar do Bastiat nisso. Uma das contribuições mais importantes de Bastiat no campo da economia foi sua advertência no sentido de que boas decisões econômicas só podem ser feitas quando se leva em conta o quadro completo, ou seja, a ciência econômica deve observar e estudar não só os efeitos, benefícios e custos, imediatos ou de curto prazo, aqueles que se veem, de uma decisão econômica, mas também, e principalmente, deve proceder a uma análise acurada no longo prazo e as consequências das decisões sobre terceiros, os efeitos que se devem prever. Além disso, deve examinar o efeito da decisão não apenas em um único grupo de pessoas, por exemplo, os vidraceiros, ou em uma única indústria, como a indústria dos vidros, mas em todas as pessoas e setores da sociedade como um todo. Uma de suas frases certamente mais famosas é que a diferença entre um bom e um mau economista é que este se detém apenas nos efeitos que se veem, enquanto o primeiro leva em consideração tanto os efeitos que se veem quanto os que não se veem, mas que devem ser previstos pela boa teoria. Esse ensinamento básico foi exposto e desenvolvido por Henry Hazlitt em seu famoso livro Economia em uma Única Lição, em que Hazlitt usa a famosa falácia da janela quebrada de Bastiat para mostrar como essa lição fundamental se aplica a uma grande variedade de falsidades propagadas por economistas intervencionistas modernos, como Keynes, Paul Krugman, Joseph Stiglitz e todos os assemelhados espalhados pelo mundo inteiro, inclusive os monetaristas com sua obsessão pelo controle da moeda por parte de bancos centrais, monopólio do Estado. O Paul Krugman, para quem não conhece, é aquele idiota que ganhou o prêmio Nobel, e ele é o economista mais confiável da história, tá? Porque assim, é sério, toda a previsão dele é muito confiável, porque ele fala, por exemplo, assim, que o Bitcoin vai morrer, o Bitcoin está decolando. Então, tipo, tudo que ele propõe, tudo que ele prevê, acontece o oposto. Então, por isso que ele é o economista mais confiável da história. É só quando ele falar uma coisa, você faz o exato oposto que vai dar certo, confia. O cara nunca, o histórico dele é de 100% de erro, nunca acerta. Então, só siga o oposto do que ele diz. Mas vamos lá, tópico 2.1, os primeiros ataques a Bastiat. George Charles Roche III observa que, com a propagação dos argumentos de Bastiat em favor do livre comércio, começaram a aparecer em vários jornais e panfletos, em toda a França, numerosos ataques públicos em que ele era o alvo. Foi acusado de nutrir sentimentos para a Inglaterra por causa de suas ligações com Cobden e a Liga. Essa carga de críticas e ataques já lhe acarretava grande peso em uma época em que a maioria dos franceses era ativamente hostil a qualquer coisa que remetesse aos britânicos. Além disso, os trabalhadores foram convencidos pela propaganda, como ainda acontece hoje em dia, de que as ideias de Bastiat os levariam ao desemprego e à fome. Com efeito, todo o arsenal intervencionista de meias-verdades e de mentiras foi descarregado sobre Bastiat. Mas ele estabeleceu um padrão que os defensores da liberdade poderiam e deveriam seguir em qualquer época. Manteve a serenidade e publicou refutações a todas as posições protecionistas, demolindo sua oposição com uma linguagem simples e recheada de exemplos de fácil compreensão que expunham, muitas vezes, seus opositores ao ridículo. Como eu disse, o Bastiat ele tinha a capacidade de fazer o cara se sentir constrangido com a merda que ele defendia. Por quê? Porque o cara refutava os outros na base do bullying, na base da zoeira. Ele pegava o argumento do cara, expunha ao ridículo e falava, tá vendo que você é burro por defender isso?
Bastiat era nesse nível. Ele era muito bom de fazer isso, tá? Durante todo esse episódio de ataques às suas ideias de ofensas pessoais desencadeadas contra ele, Bastiat nunca deixou de sustentar um senso de humor que mostrava as fraquezas de visão de mundo características daquela época da França, o que tornou os fatos e a análise lógica de suas posições bem mais populares e palatáveis do que a pregação intervencionista habitual dos reformadores. Frederic Bastiat foi talvez o primeiro dos libertários felizes, uma categoria especial que, ao mesmo tempo, um deleite para seus amigos e uma incômoda pedra no sapato de seus inimigos. E assim, como um cara libertário que tipo, se envolve em muito debate e a galera não consegue me refutar e acaba partindo para ataque pessoal, inclusive eu acabei sendo persona não grata num grupo de Yu-Gi-Oh! Porque basicamente a galera não conseguia me refutar, e sim, eu consegui ser expulso de um grupo de Yu-Gi-Oh! Na verdade, sim, eu fui expulso, a galera brigou para eu voltar pro grupo, eu voltei pro grupo, mandei todo mundo a merda e eu mesmo me removi do grupo. Porque eu não concordo com ter um ditador caluniador no grupo, então, né, enfim. Então eu tenho um pouquinho, tem um quezinho ali, sabe, um tiquinho de Bastiat em mim que, tipo, eu gosto de argumentar, tipo, pegando o que o cara tá dizendo e falando, eis como você é burro por defender isso e expor o cara ao ridículo. Eu gosto de fazer isso. Aí, às vezes a galera ofende, leva pro pessoal, mas assim, não é da pessoal, é só quando seu argumento é burro pra caralho e eu preciso expor ele, entendeu? Então, às vezes é um pouquinho bizarro, mas se faz necessário. Mas vamos lá, um tópico que eu gostei que o professor incluiu aqui no livro que é o debate com o Proudhon. Pra quem não sabe, o Proudhon, aquele cara lá que falava que propriedade é roubo, blá blá blá, ele até estava certo, né, quando ele disse isso, por causa que na prática o rei podia pegar a propriedade de alguém e dar pra outra pessoa, então nesse contexto ele tá certo. Mas o Proudhon tinha umas ideias muito malucas, né, das ideias, e o Bastiat refutou ele, tipo assim, mas refutou ele num nível que, meu Deus do céu, o Proudhon, como diria o Olavo, deve ter ficado de quatro chorando pedindo mamãe. Foi nesse nível, mas vamos ver aqui o debate com o Proudhon, que é bem divertido. Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, foi um filósofo político e economista francês, membro do parlamento considerado um dos mais influentes teóricos e escritores do anarquismo, sendo também o primeiro a se autoproclamar como um anarquista, até então termo considerado pejorativo entre os revolucionários e reformadores. Opunha-se ao lucro, ao trabalho assalariado, à exploração dos trabalhadores, à propriedade da terra e do capital, bem como à propriedade estatal. Proudhon rejeitava tanto o capitalismo como o socialismo e o comunismo. Preferiu adotar o termo mutualismo para designar o seu tipo peculiar de anarquismo, que advogava o controle dos meios de produção pelos trabalhadores. Eu já debati com um socialista falando que o Proudhon era socialista, tá? Eu olho pra isso e falo, meu Deus do céu, cara. Você leu alguma coisa que o Proudhon escreveu? Você leu a parte que ele não gosta de socialismo, de comunismo também? Ou tipo, você é burro assim mesmo ou só desonesto? Não, ele não é. O Proudhon não era socialista, tá? Ele rejeitava o socialismo. Ele tinha as ideias malucas dele lá que não funcionam, enfim, a gente vai ver isso aqui, mas as ideias malucas dele não funcionavam, mas não eram as ideias malucas socialistas, era um outro tipo de ideia maluca. Era tão maluca quanto socialismo, mas não era socialismo. Vamos lá. Em sua perspectiva, os artesãos, os profissionais autônomos e as cooperativas poderiam disponibilizar seus produtos no mercado e as fábricas e outros grandes locais de trabalho poderiam ser administrados por associações de trabalhadores operando com base nos princípios democráticos. Então ele queria colocar a democracia nisso, né? Obviamente não vai funcionar. Não funciona nem para governo, imagina para governança. O Estado deveria, para ele, ser abolido, sendo substituído por um arranjo em que a sociedade seria organizada por meio de federações de comunas livres. Em 1863, Proudhon disse: todas as minhas ideias econômicas, como foram desenvolvidas há mais de 25 anos atrás, poderiam ser resumidas no termo Federação Agrícola-Industrial. Todos os meus ideais políticos desagam uma forma similar: federação política ou descentralização. Ainda para George Charles Roche III, Proudhon é mais conhecido por sua denúncia da propriedade privada como sendo equivalente ao roubo. Suas teorias tendem a ser identificadas no âmbito da política do século XIX, tanto que ele foi, por diversas vezes, classificado tanto como um anarquista filosófico quanto como precursor do fascismo. Proudhon não tinha paciência com Louis Blanc, 1811-1882, que era mais popular, e menos paciência ainda para com aqueles que usavam sua afirmativa de que a propriedade é um roubo, removendo-a de seu contexto completo. Qual que é o contexto completo da afirmação propriedade é um roubo? Vamos lá, vamos explicar esse conceito do Proudhon. Por que ele diz isso? Tinha muito na época, e ao longo da história teve muito isso. Imagina assim, a sua casa, aí o rei olha para a sua casa e fala: sua casa é legal, eu vou dar a sua casa para o Zezinho. Ah, mas eu não quero sair da minha casa. Não interessa, eu sou o rei, foda-se, saia. Se você não sair, eu mando a guarda real aí, eu mando alguém aí agredir você.
Aí o Proudhon, analisando isso, ele falava, propriedade é roubo. Não quer dizer que ele era contra você ter a sua própria terra que você conquistou, né, de maneira não roubando os outros. Mas esse tipo de propriedade, que era uma propriedade nominalista, ou seja, que o rei nomeava alguém como proprietário da terra, ele considerava roubo. Esse é o contexto da frase do Proudhon, propriedade é roubo. Por favor, não deturpem Proudhon. Proudhon usava nesse sentido. Quer atacar as ideias do Proudhon? E tem muita coisa para atacar dele, que ele tinha umas ideias malucas. Ataquem com a verdade. Não vai distorcer o que o cara falava. Ele não falava que toda a propriedade é roubo. Neste contexto, propriedade para Proudhon era roubo. Tá? Isso é muito importante de entender. E muita gente faz isso removendo seu contexto completo. O contexto completo é esse, tá? Só para entenderem. E sim, nesse aspecto eu concordo com o Proudhon. Propriedade é roubo, sim. Nesse aspecto, tá? Porque hoje em dia ainda tem isso que é tipo, se você não pagar a máfia estatal lá, ela rouba a sua casa, né? Então a propriedade, na verdade, ela não é sua, né? Enfim, tem essa questão. À primeira vista, Proudhon pode parecer quase um dissidente, tal como Bastiat, contra as correntes de seu tempo. No entanto, era tão radical em suas posições e rápido em mudar seus pontos de vista que alguns de seus ataques mais pesados foram desfechados na controvérsia com Bastiat. Quando estes dois respeitados antagonistas se encontraram nas páginas dos jornais de Paris, o choque barulhento de suas farpas ressoou por toda a França. O famoso debate foi impresso pela primeira vez nas colunas do jornal de Proudhon, A Voz do Povo, em 1849. Cada um escrevia uma carta por semana, o que aconteceu durante 12 semanas. Mas o temperamento orgulhoso de Proudhon, conhecido por sua falta de estabilidade, logo conduziu a paragens situadas além dos limites do discurso educado. Respondendo a uma das cartas de Bastiat, Proudhon escreveu: Proudhon tiltou, perdeu o debate. Vocês vão entender por quê. Sua inteligência dorme, ou melhor, nunca foi acordada. Você é um homem para quem não existe lógica. Você não ouve nada, você não entende nada. Você é um homem sem filosofia, sem ciência. Eu poderia, em seguida, sem pesar, com alegria, renunciar à minha vida e colocar... Oh, caramba. Estou na página errada, perdão. Você é um homem sem filosofia, sem ciência... Pulei a página aqui, desculpa. Sem humanidade. Sua capacidade de raciocinar, assim como a sua capacidade de prestar atenção e de fazer comparações, é zero. Cientificamente, Sr. Bastiat, você é um homem morto. Tiltou, perdeu o debate, né? O temperamento doentio de Proudhon, sem dúvidas, foi atiçado pela análise sólida e persistente com que Bastiat revestiu o debate. Boa parte da discussão foi sobre o tema das justificativas morais, legais e econômicas para a cobrança de juros. Bastiat, é claro, defendeu o princípio e Proudhon condenou. Filosoficamente, Bastiat provavelmente levou a melhor no debate. E na prática, certamente, teve a satisfação de ver a proposta de Proudhon, denominada de Banco do Povo, com estímulo aos comércios de bens e serviços entre cooperativas e empréstimos sem a cobrança de juros, os juros colapsaram e faliram completamente em 1849. Então, Proudhon ganhou, não ganhou nada, né, nesse debate. Perdeu porque a ideia dele não deu certo. E foi aplicada na prática e na prática não funcionou. Mas não deve ser surpreendente que um liberal clássico como Bastiat e um anarquista como Proudhon concordassem em muitos pontos. Porém, Proudhon via paradoxo em toda parte e era incapaz de concordar com alguém por muito tempo. Bastiat o considerou como um dos homens mais perigosos da época. Palavras do Bastiat aqui. Nos últimos tempos têm acontecido enormes esforços para incitar o ressentimento público contra essa infame, essa coisa diabólica, o capital. Ele é retratado para as massas como um monstro voraz e insaciável, mais mortal do que a cólera, mais aterrorizante do que os motins, como um vampiro cujo apetite insaciável é alimentado por mais e mais sangue vital do corpo político. A língua desse monstro sugador de sangue é chamada de aluguel, usura, contratar, entre parênteses empregado, taxa de serviços, juros. Um escritor cujos grandes talentos poderiam tê-lo feito famoso se não tivesse preferido usá-los para cunhar os paradoxos que lhe trouxeram autoridade, achou por bem insistir nesse paradoxo diante de um povo já atormentado pela febre da revolução. Isso aqui o Bastiat escrevendo sobre o Proudhon, tá? E aqui ele está colocando a Revolução Francesa como algo ruim, né? Mas vamos lá. 2.3. A Batalha pela Vida. Bastiat passou seus primeiros 45 anos em inquietude e preparação tranquila, mas quando percebeu a eclosão da crise que considerou como bastante grave, deixou o isolamento autoimposto e partiu para a luta das ideias. A crise foi o socialismo desenfreado que atacou furiosamente sua França e pressionou Bastiat a reagir, de tal modo que, uma vez que ele tinha entrado na briga, dedicou incansável e impiedosamente todas suas energias para a tarefa que se propôs. Sua última grande obra era para ter sido Harmonias Econômicas, um esforço intelectual ostentado que, literalmente, consumiu sua vida. As ideias para o livro Harmonias Econômicas vinham crescendo em sua mente por alguns anos. Em 1845, ele havia escrito para Coldray: se o meu pequeno tratado dos sofismas econômicos for bem sucedido,
podemos segui-los por outro, intitulado Harmonias Sociais. Seria da maior utilidade porque iria atender às necessidades de uma época em que se buscam harmonias artificiais e organizações, demonstrando a beleza, a ordem e o princípio progressivo das harmonias naturais e providenciais. 2 anos depois, em meio à pressão de suas funções em Paris, ele ainda estava lutando para encontrar tempo para escrever o trabalho que imaginara. Oh, que a bondade divina possa me conceder mais um ano de força e permita-me explicar a meus jovens concidadãos o que eu considero ser a verdadeira teoria social. Eu poderia em seguida, sem pesar, com alegria, renunciar à minha vida e colocá-la em suas mãos. Agora sim a parte que eu pulei aqui. Ó. Mas vamos lá. Trabalhando arduamente, Bastiat despejou suas ideias no papel. Para Roche III, pôde sentir um capítulo final de Harmonias, um emaranhamento, é isso mesmo, de pensamentos dispostos desesperadamente, já que ele sentia que não teria tempo para organizá-los e expressá-los como desejaria. Harmonias foi publicado no início de 1850 e foi tratada com frieza pela crítica, até mesmo por muitos dos ex-colegas de Bastiat do movimento pelo livre comércio. Ainda assim, ele começou a trabalhar em um segundo volume que o destino o impediria de completar. Cada vez mais consciente que não iria viver para consumar a sua obra, especulou sobre a possibilidade de deixar o seu velho amigo Coldwell terminar o livro, mas compreendeu que ele, e somente ele, poderia fazer o trabalho que deveria e precisaria ser feito. Bastiat simplesmente não tinha tempo para terminar o trabalho do ponto de vista de sua própria satisfação. No entanto, a qualidade de sua escrita foi tal que hoje Harmonias permanece como um clássico em seu campo. Mesmo os pensamentos aleatórios apresentados no final, quando ele escasseava tempo para poli-los e organizá-los adequadamente, ajudaram a melhorar a reputação desse livro significativo. Mas foi também durante aqueles últimos meses que Bastiat escreveu um famoso panfleto, O que se vê e o que não se vê. Tragicamente, Bastiat tinha perdido todo o manuscrito durante o período que estava mudando de casa. Depois de uma busca cuidadosa, mas sem sucesso, ele decidiu que o panfleto era de tal importância que merecia ser feito novamente. Entretanto, esse segundo manuscrito não o agradou e ele o atirou ao fogo. Então ele escreveu O que se vê e o que não se vê pela terceira vez, e essa terceira versão é a forma que nos chegou esse espetacular clássico. Naqueles últimos dias, Bastiat também estava pensando em escrever uma terceira série de sofismas econômicos. Quando se considera o trabalho realizado durante esse período e as ideias que intrigaram sua mente, surge uma instigante questão. O que poderia ter feito esse homem se o Criador não tivesse lhe concedido mais tempo? E realmente, essa é uma pergunta muito pertinente. Assim. O Bastiat morreu jovem, tá? Ele morreu com 49 anos. Mesmo para os padrões da época, era uma morte bem prematura, tá? A galera vivia ali na faixa dos 50, tipo 50 alto, assim, 56, 57, 58, até mais ou menos uns 60, 65 anos. A média de idade era menor, né? 65 anos, assim, já era alguém bem velho. Mas tinha gente que chegava nessa época. Então, Bastiat, de fato, assim, com 49 anos, foi uma morte bem prematura pra época, tá? Então, é um problema. Será que ele teria conseguido, sei lá, escrever um terceiro, quarto volume? Muito provavelmente. Ele era muito produtivo, assim. Ele, de novo, entre 1844 e 1850 é o período que ele dedica à economia. Então, é muito pouco em relação ao quanto que ele viveu, né? Ele viveu 49 anos, então 1/6 da vida dele só foi dedicado à economia. Mas vamos lá. Bastiat escreveu sobre seus planos literários e suas enfermidades físicas a seu velho amigo Richard Cobden em agosto de 1850, então 4 meses antes dele falecer. Fui para o meu país natal para tentar curar esses pulmões infelizes, que são para mim como funcionários muito caprichosos. Voltei um pouco melhor, mas aflito com uma doença da laringe e uma extinção completa da voz. O médico prescreveu silêncio absoluto e, em consequência, eu estou prestes a passar 2 meses no país, perto de Paris. Ele passou a explicar a Cobden algumas de suas ideias para o segundo volume de Harmonias. Também destacou outra ideia interessante que, infelizmente, ele nunca viveu para desenvolver. Aí, de novo, a palavra do Bastiat aqui. Uma tarefa importante para a economia política é escrever a história da pilhagem. É uma longa história que envolve, desde o início, conquistas, migrações de povos, invasões e todos os excessos, desastrosos de violência e um confronto com a justiça. Tudo isso deixou uma sequência que ainda continua a nos atormentar e que torna mais difícil resolver o problema dos dias atuais. Não vamos resolvê-lo se não termos consciência do caminho e na medida em que a injustiça presente no nosso próprio meio ganhou posição em nossos costumes e leis. Deixa eu só ver se eu não pulei nada aqui. Não, dessa vez não. Aqueles seus últimos dias foram para Bastiat tristezas empilhadas em cima de tristezas. Houve uma morte em sua família durante uma de suas ausências. Estava totalmente sem influência política. Seu mais recente trabalho, Harmonias,
não recebeu nenhuma atenção e estava muito doente para continuar a lutar. Uma viagem ao Pirineus, que havia melhorado seu espírito várias vezes no passado, desta vez só agravou a sua doença. A infecção que se espalhou para a garganta, levando sua voz a enfraquecer, começou a perturbar sua digestão, bem como sua respiração. No outono de 1850, Bastiat foi enviado à Itália por seus médicos. Chegando a Pisa, leu nos jornais um anúncio de sua própria morte. Naturalmente, ele se divertiu com as referências ao grande economista e ao ilustre autor. Escrevendo a um amigo para contradizer o relatório, ele disse: "Graças a Deus eu não estou morto, ou mesmo muito pior. E, no entanto, se a notícia fosse verdadeira, deveria apenas aceitá-la e submeter-me a ela. Desejo que todos os meus amigos possam absorver a este respeito a mesma filosofia que eu adquiri. Garanto-vos que eu deveria dar meu último suspiro sem dor e quase com alegria, se eu estivesse certo de deixar para os amigos que me amam, não pungentes lamentos, mas uma efetuosa e suave lembrança, um pouco melancólica, de mim." Então ele tinha consciência que ele estava morrendo, ele era um cara que escreve isso. Quando ele escreve o Valei, tem até uma passagem que ele zoando o Rousseau, ele fala que ele gritaria com toda a força dos seus pulmões, mas os seus pulmões não têm mais força para gritar. Ele faz uma piada com a própria condição dele. Então, ele era um sujeito que ele era extremamente bem-humorado. Então você vê isso pelos escritos dele, de zoar as pessoas. E ele fazia piada até com a própria doença dele. Que tipo, cara, fazer o quê? Meus pulmões tá falhando, né? Ele poderia ficar melancólico ou ele poderia tentar fazer alguma coisa com o tempo que ele tinha. E ele tentou, né? Foi muito produtivo até o fim, né? Então vamos lá. Seguindo aqui. Bastiat não iria viver além daquela véspera de Natal de 1850. Nos últimos momentos, acenou para o que estava à beira de sua cabeceira. Um dos presentes informou que seus olhos brilhavam com aquela expressão peculiar que eu tinha frequentemente observado em nossas conversas e que anunciava a solução de um problema. Bastiat levantou a cabeça um pouco, como se quisesse transmitir algo de importância, e 2 vezes murmurou as palavras: "A verdade." Então ele foi embora. Aparentemente, Bastiat, para sua satisfação, tinha resolvido um problema final. Alguns meses antes tinha escrito: "O que me dá coragem é o pensamento que talvez a minha vida possa não ter sido inútil para a humanidade." E assim, como alguém que, sei lá, quantos anos passaram da morte do Bastiat? 200 e não sei quantos? Não, na verdade não chega a 200, ele morreu em 1850, a gente está em 2023. São 173 anos da morte dele, é isso mesmo. Ó, tô bom de conta, pra quem sabe do canal eu sou péssimo de matemática. 173 anos depois da morte do Bastiat, e respondendo à pergunta dele: "Não, Bastiat, sua vida não foi inútil, pelo contrário, foi uma das vidas mais notáveis da história da humanidade e eu posso afirmar isso sem medo." Então vamos lá, concluindo aqui o tópico. Para um homem que só tinha se engajado na vida pública ativa por cerca de 6 anos, o balanço é, de fato, impressionante. Ele havia produzido 7 volumes de obras, juntamente com seu trabalho como grande comentarista político, social e econômico de sua época. Entretanto, morreu cedo demais para perceber que suas ideias teriam impactos duradouros e que as sementes que havia semeado um dia dariam copiosos e abundantes frutos. A redescoberta de Bastiat na América no século XX, uma época atormentada e envenenada pelas mesmas ideias falsas que tanto atormentaram e envenenaram a sua França, é uma clara indicação de que ele teve grande impacto, talvez maior do que se pudesse apreciar quando dessa descoberta, mas que vem desde então crescendo ininterrupta e fortemente. Bom, o próximo tópico ele será o pensamento filosófico, político e econômico de Bastiat, mas eu não vou falar desse tópico aqui, porque ele é bem longo e eu vou deixar esse tópico para a parte 2. Aí vai ter toda a parte do Bastiat como um proto-austríaco, a parte da subjetividade, que quase chegou, né, do valor, enfim. Vou deixar essa parte para a parte 2, vai abranger para quem está acompanhando aí a leitura comentada da página 345 até a 382, então vão ser bastante páginas. Apesar desse vídeo ter ficado longo, a gente tratou poucas páginas, porque é muita coisa para comentar sobre Bastiat. Foi da 331 até a 344 somente. Então, vou deixar aí para vocês aí esse vídeo. Parte 2 vai sair em breve, para quem está vendo no futuro, já está tudo no canal, então é só acompanhar a playlist aí na descrição. Para quem chegou aqui até o final, agradeço encarecidamente você ter assistido todo o vídeo, é muito importante. São vídeos mais longos, dão mais trabalho, mas também a ideia é deixar uma coisa aí para o futuro, então para as pessoas irem assistindo. Se você chegou até aqui, considere ajudar o canal financeiramente, os meios para tal estão na descrição. Deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, o que você acha do Bastiat, o que você leu do Bastiat, vamos interagir aí sobre esse grande pensador aí, que é simplesmente um dos maiores pensadores da história, e certamente está no meu hall de pensadores favoritos, porque simplesmente é muito divertido ler Bastiat. Então, se você nunca leu Bastiat, fica a minha sugestão: leia Bastiat, que você vai
se surpreender com quão divertido é a leitura de Bastiat. Mas é isso, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, se inscrevam, comentem, compartilhem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.